da consulente Silvia, aqui da cidade de Santos. Ela pede ao pastor ajuda para compreender um versículo bíblico. Ela diz que estava lendo a palavra de Deus quando se deparou com este versículo e acabou surgindo essa dúvida na sua compreensão. Porque o Pai é maior do que eu. Ela diz aqui, nosso Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Pergunto ao pastor, como pode uma pessoa da Trindade ser maior que a outra? Me explique, por favor. Queremos responder à nossa consulente, como tenho exposto, não se pode citar um texto fora do contexto, e o contexto de João 14 mostra a pergunta que Filipe fez a Jesus, o que deu margem a um esclarecimento de Jesus sobre a sua própria pessoa. Em João 14, 8, lemos, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Versículo 9, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Versículo 10, não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14, 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Então, o que Jesus estava afirmando, no texto aqui que suscitou dúvida para a nossa consulente, é sua qualidade, sua igualdade com o Pai em natureza divina. Entretanto, ao Jesus tomar a natureza humana, nascendo de Maria, ele se tornou 100% Deus e 100% homem. Como homem, Jesus era menor do que o Pai. Como Deus, era igual. Perdoou pecados, sendo que Isaías 43, versículo 25, aponta que só Deus pode perdoar pecados. Em Marcos 2, versículo 5, diz o texto, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos 2,16, estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, Marcos 2,7, por que diz este assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E em Marcos 2,8, Jesus responde, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam, entre si lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Recebeu a adoração dos seus discípulos, Mateus 14, 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E digo aos presentes, tenha-se presente, ainda que maior indica posição, melhor indica natureza. Jesus não disse que o Pai é melhor do que eu, e sim que era maior, tendo em vista a sua natureza humana. Então está aqui bem explicada a situação para nossa consulente.
Pastor, ainda aqui da mesma consulente, ela leu um outro texto da Bíblia e ficou também com dúvida. Ela diz aqui que são 2 versículos. Diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Ela pede para o pastor, por gentileza, também explicar esses textos para ela. O primeiro versículo se encontra em 1 João 5,7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Para interpretar o versículo 7, é preciso que leamos o versículo de 1 João 5,6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é o que é a verdade. Então, os textos citados nos falam de 3 que testificam no céu. A doutrina da Trindade aponta que só um Deus eternamente subsistente em 3 pessoas. Assim, então, é essa a razão dessa explicação que estamos dando, conforme Mateus 28:19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A próxima pergunta, pastor, é do Alberto, aqui da cidade de Santos. Ele quer saber do senhor qual o entendimento das TJs. TJs aqui são as Testemunhas de Jeová, essa seita que está sempre na rua aí. Qual o entendimento das TJs sobre Apolion e Abaddon e o que a Bíblia realmente ensina? Tenho um exemplar do livro Revelação. Seu grandioso clímax está perto. É uma publicação da Sociedade Torre de Vigia e na página 148 encontro a seguinte declaração a respeito da pergunta formulada pelo Alberto. Vou ler. Em vez de anunciarem a entrada, o entrante reino de Deus, os clérigos da cristandade escolheram continuar com o mundo de Satanás. Veja as acusações que são levantadas sem qualquer respeito. Não queriam ter nada que ver com o exame de gafanhotos e o rei destes, a respeito de quem João agora observa. Tem sobre si um rei, o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, significando destruição, mas em grego ele tem o nome de Apolion, significando destruidor. Estou lendo a citação de Revelação, o Apocalipse para nós, capítulo 9, versículo 11. Jesus, escute bem, meu prezado ouvinte, como anjo do abismo, vou repetir, Jesus como anjo do abismo, deveras soltara um ai atormentador sobre a cristandade. E a cristandade se refere a todos que são cristãos. Agora, vejamos o que a Bíblia realmente ensina. E o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Uma estrela que do céu caiu na terra. Pergunto a você, tem lembrança você de alguém que estava no céu e caiu na terra? Foi-lhe dada a chave do poço do abismo.
Sabe de quem se trata essa pessoa? Quem é ela? Apocalipse 9:1. A pergunta é: onde está na Bíblia que Jesus caiu do céu? Abaddon é uma estrela caída, sem posição, sem glória, sem esplendor, sem nada. Vou repetir o que li. Vi uma estrela que do céu caíra sobre a terra. Apocalipse 9:1. Esta estrela caída lembra a queda de Lúcifer. Por terra te lancei. Ezequiel 28:17. Vemos mais adiante que esta mesma estrela caída é chamada de Rei do Abismo. Tinham sobre si, rei, o anjo do abismo, em hebreu seu nome, Abaddon, e em grego Apolião. Apocalipse 9, versículo 11. Jesus não é, não é rei do abismo. Sim, é rei dos reis e senhor dos senhores. Abismo, caimento, profundeza, ruína, decadência, precipício, barranco, eversão, declínio, despenhadeiro, queda, escuridão. Isso não se trata do Senhor Jesus. Trata-se daquele que caiu lá do céu. Isaías 14, nós lemos, é a estrela da manhã, que era chamado Lúcifer, luzeiro, portador de luz, mas ele caiu por terra. Precisamos ter cuidado com algumas interpretações bíblicas, pois as mesmas podem acabar distorcendo as Escrituras. E eu repito aqui, errais não conhecendo as Escrituras. Afirmar que Jesus é o destruidor, Apolion, é ir contra o que ele mesmo ensina. João Batista chamou Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus em latim, Agnus Dei, é uma expressão utilizada no cristianismo para se referir a Jesus Cristo, identificado como Salvador da humanidade, ao ter sido sacrificado em resgate pelo pecado de toda a humanidade. Destruidor em Apocalipse, Apolion, traz tormento, sofrimento, pois dele procede o mal. E eu digo a você, meu prezado ouvinte, se você acredita que Jesus é Apolião, então seu lugar é junto de Apolião no abismo. Afinal, ele é rei do abismo. O diabo vai passar 1000 anos lá acompanhado de seus anjos. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Depois que for, e de novo se promover outra rebelião, irá definitivamente para o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E eu agora então me expresso, lamentável que haja pessoas que se fazem inimigas da cruz de Cristo, dizendo que são cristãos. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19, porque há muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória para a confusão deles
que só pensam nas coisas terrenas. O nosso reino é celestial e o Rei é Jesus Cristo, onde emana paz, amor e vida eterna e vida com abundância. Então está aqui. Quem quiser adorar Apolion ou Abaddon, vontade é própria. Mas dizer que isto representa Jesus Cristo é uma verdadeira blasfêmia. A próxima pergunta é do consulente Abraão, aqui da cidade de Santos. Ele falou aqui sobre uma criança que é sacrificada aos demônios em um ritual de magia negra. Infelizmente, isso é um fato, é uma realidade que algumas vezes é noticiado aí. Ele quer saber se essa criança ela tem a sua alma salva. Nós queremos responder positivamente. Sim. Base bíblica. Mateus 19, versículo 13 e 15. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os torveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então, dessa leitura, as crianças até um certo limite de idade têm direito ao reino dos céus. Diz ainda o texto bíblico que 1 João 2, versículo 2, e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Sua morte na cruz propiciou oportunidade para todos que estão fora do uso da razão para tomarem as suas decisões, conhecidos como pessoas inimputáveis, são beneficiadas pelo sacrifício vicário e expiatório de Jesus Cristo. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Morreu na cruz como nosso substituto. Nós dizemos: morte vicária tomou o meu lugar, e expiatória apagou com meus pecados, e os que o recebem como Salvador têm a mesma bênção. A próxima pergunta é NQI Mulher. A consulente aqui não quer se identificar. Ela vai fazer uma viagem para fora do país, vai para a casa de uma amiga que diz aqui é nova convertida. Eu sei que ela ainda possui imagens de santos, de anjos e outras coisas em casa. Eu creio, pastor, que essa viagem é também uma provisão de Deus para que eu possa ajudá-la com uma palavra e algumas orientações para que ela seja liberta desses ídolos. O que o pastor pode falar para orientar aqui a nossa consulente nesta visita, pastor? Quero dizer ao nosso consulente que se mantenha educadamente dentro da casa da pessoa, ajudando-a, e se houver oportunidade para uma conversação que aborde a imagem dentro da casa da pessoa, e se tiver oportunidade, leia a Bíblia Sagrada nesse particular. Por exemplo, o Salmo 115 é um salmo que pode ser lido, porque não é uma opinião pessoal nossa, é uma opinião exarada por Deus dentro da sua palavra. Então não entre em choque com a pessoa, porque aí a irmã não vai ganhar nada. Procure manter a amizade, faça o trabalho, e na conversação que houver nesses dias que vai passar,
procure, dentro das suas possibilidades, dar um convite para ler a Bíblia e assim dialogue com a pessoa. Temos que respeitar a casa das pessoas onde estamos dentro delas. São elas as tutoras da casa, as donas da casa, e nós não podemos fazer isso. Pastor, para terminarmos aqui, tem uma pergunta interessante sobre o símbolo do peixe. É comum nós vermos aí na mídia, principalmente, algumas igrejas evangélicas que adotam aquele símbolo do peixe ali representando que é uma igreja evangélica, mostrando que é uma igreja evangélica. O consulente aqui pergunta para o senhor qual o significado do símbolo do peixe, pastor. Este símbolo foi adotado pelos cristãos primitivos a fim de servir de identificação em meio a bárbaras perseguições. E por que um peixe? Esta escolha tem a ver com a palavra grega ictus, formada das seguintes letras: I, C, H, T, H, U, S, que literalmente significa peixe na língua grega. Cada letra formava uma palavra, isto é, conhecido como acróstico. Ora veja, Jesus Christos Theos Huios, Soter, significa o quê? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Assim sendo, este símbolo era um código para todos os cristãos. Portanto, quando os discípulos vissem este símbolo sendo usado por alguém, eles faziam até na terra a figura de um peixe ou das palavras que estamos aqui mencionando, citando. Os de fora não tinham noção, mas os que estavam familiarizados com o ensino, então os discípulos estavam ali já orientados dentro de algum plano de vida para serem poupados pelos seus algozes. Então, quando os discípulos vissem este símbolo sendo usado por alguém, saberiam que estavam perante outro discípulo de Jesus Cristo e não correriam perigo ante tais pessoas. Diga-se de passagem que muitos são os que hoje usam este e outros símbolos, mas infelizmente identificam-se pouco ou nada com Cristo. Em tempos que lá vão, pelo menos em determinados lugares, identificar-se com Cristo era colocar a cabeça a prêmio. Daí o receio que os próprios cristãos tinham, ao não conhecerem certas pessoas, a fazerem o símbolo que identificava o cristianismo.